A gente vai voltar a conversar agora aqui nos estúdios com a jornalista e comentarista política do Correio da Paraíba, Lena Guimarães. Lena, no bloco anterior, a gente estava falando da possibilidade de, inclusive, ter o adiamento da votação da ação que pede a cassação no mandato do governador Ricardo Coutinho. Deixa eu complementar só esse comentário, porque ficou faltando um pedaço aí da minha parte, da pergunta da minha parte, um questionamento. E se Ricardo for cassado, o que é que pode acontecer? Pois é, o pedido, quer dizer, o parecer do Ministério Público é pela cassação, né? Mas a Corte não é obrigada a seguir, né? Ricardo Coutinho vai ser julgado por 7 ministros, né? E eles podem divergir do Ministério Público, né? Ele pode ser absolvido, pode ser condenado, né, integralmente no pedido, que é cassação e inelegibilidade, e pode também ter uma pena menor, né? Essa pena menor seria o quê? Seria apenas a declaração de inelegibilidade. Agora, na hipótese de cassação, atinge tanto o governador como a vice-governadora Lígia Feliciano, né? A Constituição Federal, Hermes, diz no artigo 81 que o cargo ficando vago após a segunda metade do mandato, que é o caso, né, far-se-ia eleição indireta. Mas na mini-reforma eleitoral que foi feita em 2015, foi modificado o artigo 224 do Código Eleitoral para determinar a realização de eleição direta. Só haveria eleição indireta se o cargo fosse declarado vago nos 6 meses finais do mandato, né? Esse artigo, essa mudança, chegou a ser... chegou a ir para o Supremo com uma ação de inconstitucionalidade proposta pela Procuradoria-Geral da República, mas o Supremo decidiu há cerca de 10 dias que o artigo 81 da Constituição vale para cargo de vacância geral, quer dizer, renúncia, morte, mas quando for a vacância ocorrer por questões eleitorais, por crime eleitoral, prevaleceria então o que determina o artigo 224 do Código Eleitoral. Então, se foi confirmada uma cassação agora, nós estamos há 9 meses e 10 dias hoje, amanhã seriam 9 meses e 9 dias do fim do mandato, com certeza o tribunal deve ordenar eleições diretas. Né? Diretas. Há 9 meses. Exatamente, né? Exatamente. Mas como a lei, de novo, já tem um precedente no Amazonas, o caso do governador do Amazonas. E hoje a gente pode ter um outro precedente, que é o caso do governador do Tocantins. Se ele for cassado, o tribunal vai antecipar o que pode acontecer na Paraíba se houver o mesmo resultado. Ok. Lena, aí eu estava falando também dessa história que circulou nos bastidores hoje, que o deputado federal Damião Feliciano, que é o esposo da vice-governadora Lígia Feliciano, já teria informado ao governador que se ele sair do cargo do dia 7 e 8 de abril, Lígia é candidata. Eu telefonei para a vice-governadora hoje, que ela não está na Paraíba, ela está em Brasília, né, para tirar a prova dos 9, né, para saber se realmente houve esse confronto e se há essa decisão. Ela não quis falar sobre nada, mas ela disse o seguinte: essa conversa não houve, Lena, eu já mandei desmentir. Né? Ela não quis comentar mais nada, disse que a decisão, o posicionamento dela continua sendo o mesmo, aguardar uma decisão do governador. Não quis comentar, mas fez questão de dizer: eu mandei desmentir essa informação. Pois é, a Lígia vai esperar também essa cassação. Essa cassação, inclusive, pode atingir a vice-governadora, né, Helena? Pode, ela só não ficaria inelegível, né? Embora na época que os fatos aconteceram, ela sequer fosse candidata, né? Os fatos foram praticados única e exclusivamente pelo governador Ricardo Coutinho, mas ela teria sido beneficiada. Então, no caso, se houver uma cassação do governador, essa cassação atinge a vice-governadora, mas a inelegibilidade não. Ela poderia ser candidata ao cargo que ela quiser
nas eleições deste ano. Por falar em afastamento das funções pela Justiça, Lena, você acompanhou aqui no primeiro bloco decisão do desembargador Arnóbio Teodósio, que afastou por 6 meses, 180 dias, de forma cautelar, o prefeito interino Luiz Antônio de Bahia. Mais um capítulo nessa novela. É impressionante como a história de Bahia está seguindo a história do que houve em Santa Rita, né? A gente só tem que torcer para que os efeitos dessas decisões judiciais e da alternância, né, de vários nomes no poder não deixem Bahia na mesma situação que ficaram Santa Rita, né? Com certeza, essa posse de Noquinha, né? Não é Noquinha, não, é Noquinha. Noquinha, do vereador Noquinha, que já anunciou como primeira nomeação dele a irmã como chefe de gabinete, né? Começou bem. Começou bem, né? E o procurador lá da prefeitura, que ele também vai levar, da Câmara, ele também vai levar para a prefeitura, né? Foram os dois primeiros anúncios que ele fez, né? A gente só tem que torcer para que ele faça uma boa gestão, porque Santa Rita, que viveu essa mesma situação, né, ficou em frangalhos, né? A cidade ficou um caos. Quando chegou as eleições e o novo prefeito assumiu, recebeu o caos, né? Lena Guimarães, obrigado pela presença no Correio Debate, por essas informações aí de bastidores.